No Brasil, os tributos têm a função de redistribuir riquezas? Há pouco tempo gravamos um vídeo sobre a função dos tributos e ressaltamos que, a depender dos valores e princípios adotados por determinado Estado, os tributos podem assumir função redistributiva. E no Brasil, os tributos têm essa função redistributiva? Vamos falar sobre esse assunto hoje. Quando a gente falou sobre a função dos tributos, a gente viu que, a depender dos valores e princípios adotados por determinado Estado, os tributos podem assumir função redistributiva, de redistribuição de riquezas. No caso do Brasil, nós temos que averiguar os valores e princípios adotados pela Constituição Federal de 1988 no sentido de redução das desigualdades, de redistribuição de riquezas, para averiguar se os tributos assumem ou não essa função. É claro que há muita divergência na doutrina, inclusive do direito tributário, sobre essa função. Eu vou trazer aqui a minha interpretação da Constituição Federal de 1988, que também é compartilhada e é influenciada, inclusive, por boa parte da doutrina do direito tributário que se debruça sobre esse assunto. A Constituição Federal de 1988 determina que é um objetivo fundamental da República, ou seja, é uma função do Estado, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. No equilíbrio do viés liberal entre a liberdade e a igualdade, a Constituição determinou ações positivas para o Estado na erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais. Eu diria, portanto, que a Constituição traz tendências igualitárias. Da mesma forma que valoriza a liberdade e a livre iniciativa, determina um equilíbrio pelo próprio Estado em prol da igualdade. Se é função do Estado construir uma sociedade livre, justa e solidária, a construção de um sistema tributário nacional deveria ter isso como base. Afinal, no modelo de Estado fiscal, a principal receita do Estado é a receita de tributos. Então, a atividade financeira do Estado, voltada para a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, deveria ter um sistema tributário com um viés também redistributivo. E de que forma a atividade financeira do Estado pode estar mais orientada por esse viés redistributivo? Nós temos duas perspectivas aqui. Nós temos a perspectiva do gasto público e a perspectiva da própria arrecadação tributária. Na perspectiva do gasto público, a gente vai ter que o gasto público ele deve ser mais orientado para a promoção da igualdade, para o combate à pobreza, para o combate à marginalização, de forma que os gastos públicos devem ser voltados prioritariamente para as camadas mais necessitadas da população, seja através da prestação de serviços públicos de assistência ou através da própria transferência de receitas públicas para essa camada da população. Por outro lado, a própria arrecadação tributária poderia ser orientada sob esse viés. No que tange a tributação da renda e do patrimônio, a progressividade poderia orientar que a tributação incidisse com mais peso sobre as camadas mais ricas da população e que ela não incidisse sobre as camadas mais pobres. No que tange a tributação indireta ou tributação sobre o consumo, ela deve ser orientada pelo critério da seletividade, isentando-se os bens de primeira necessidade, tributando com menor peso os bens mais essenciais e com maior peso os bens supérfluos. Além disso, esse tipo de tributação deve ter um menor peso em relação à tributação sobre a renda e sobre o patrimônio, para que o sistema em geral seja mais progressivo e não regressivo. Apesar de podermos identificar um viés redistributivo para os tributos na Constituição Federal de 1988, esse papel não é verificado quando a gente analisa o sistema tributário nacional na prática. Isso porque a progressividade da tributação da renda não é tão expressiva, a tributação do consumo é mais alta do que a tributação da renda, fazendo com que a camada mais pobre da população suporte um ônus proporcionalmente maior do que a camada mais rica da população, fazendo com que, então, a tributação no Brasil seja regressiva e não progressiva. Os mais pobres contribuem proporcionalmente mais do que os mais ricos. Além disso, temos um alto nível de desoneração de tributos, isenções e outros incentivos fiscais direcionados para as camadas mais ricas e privilegiadas da população, fazendo com que essa distorção seja ainda maior e que a atividade financeira do Estado não esteja na prática orientada
por um viés redistributivo. Acho que essa é uma consideração que deve ser levada em conta e ao debate, principalmente nesse período em que discutimos tanto a reforma tributária. Além da simplificação, acho que a gente tem que pensar em uma distribuição mais justa do ônus tributário entre a população e na realização dos objetivos que a Constituição trouxe para o próprio Estado. Ainda que não se concorde com esse viés redistributivo dos tributos, é certo que temos que verificar uma melhor distribuição do ônus tributário entre a população, porque hoje o sistema tributário nacional ele trabalha contra esses objetivos de promoção da igualdade, solidariedade e justiça social. Porque ele, ao invés de fazer a redistribuição de riquezas, ele faz o inverso. A atividade financeira do Estado hoje beneficia as camadas mais ricas da população em detrimento das mais pobres. Ou seja, ele não é sequer neutro, ele faz um trabalho inverso, aprofundando ainda mais as nossas desigualdades. É claro que quando a gente fala de redistribuição de riquezas aqui, a gente não está falando que o Estado deve retirar completamente a riqueza das pessoas, que as pessoas não têm direito à acumulação de riqueza e de patrimônio. Não é disso que estamos tratando aqui. A gente está falando de redistribuição de riqueza dentro de uma economia capitalista em que a proteção à propriedade privada e a vedação ao confisco também são orientações que devem ser observadas pelo Estado, que a gente também retira da Constituição de 1988. Quando a gente fala de distribuição de riqueza aqui, a gente está falando de um ideal de construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, no sentido de que as camadas mais ricas da população irão contribuir com mais e as camadas mais pobres irão contribuir com menos para o bem comum. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que a gente já tem sobre essa análise da regressividade do direito tributário, em que a gente verifica o ônus da tributação direta e indireta no Brasil e identifica por que a gente afirma que o sistema tributário é regressivo e não progressivo. Espero que vocês também aproveitem essa análise. Bom, espero que essa abordagem tenha sido útil de alguma forma para vocês. Sei que também é um tema um pouco mais polêmico, mas como eu disse aqui, é a nossa interpretação que a gente retira da própria Constituição de 1988. Se vocês gostaram, espero que continuem aqui acompanhando nossos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!